No livro de Gênesis, está escrito que Deus soprou o fôlego da vida nas narinas do homem e o homem se tornou um ser vivente. Esse foi o primeiro e mais puro ato de inspiração. No entanto, ao longo de nossas vidas, nós nos esquecemos desse sopro divino e começamos a inalar substitutos. Nós respiramos o ar rarefeito do sucesso profissional, da aprovação alheia, da estabilidade financeira e dos relacionamentos que nos oferecem conforto. Acreditamos que esse é o oxigênio que nos sustenta, mas ele nunca foi projetado para alcançar a profundidade da nossa alma. E então, inevitavelmente, a vida muda. O tanque desse oxigênio falso se esgota. O emprego se vai, o relacionamento termina, a saúde fraqueja, a autoconfiança se despedaça. E nesse momento de quietude forçada, quando tudo o que nos definia desaparece, a graça inunda o vazio. Pela primeira vez, talvez em toda a nossa existência, nós respiramos de verdade. E esse fôlego, essa lufada de ar puro que preenche os pulmões da alma, é Ele. É nesse instante que começamos a compreender o que a fé realmente significa. Não é prender a respiração, esperando que as circunstâncias melhorem. É finalmente poder respirar, porque Ele se tornou o próprio ar que nos mantém vivos. Mas por que Deus permite que o nosso ar artificial se esgote? Porque Ele parece esperar até que não tenhamos absolutamente nada, para só então nos preencher com a totalidade do seu ser? Hoje vamos explorar juntos o que acontece quando Deus se torna tudo o que você tem e porque esse momento, por mais doloroso que pareça, tem o poder de transformar radicalmente a sua maneira de enxergar a vida, a fé e a verdadeira paz. Filhos e filhas amados por Deus, quando Ele se torna o centro da sua existência, tudo o que antes era turvo começa a ganhar uma nitidez impressionante. E essa clareza não chega acompanhada de um cenário perfeito. Ela nasce no instante em que o seu coração, cansado de se dividir, finalmente escolhe um único centro de gravidade. No momento em que Deus ocupa esse lugar, a sua energia, antes dispersa em 1000 direções, começa a se unificar. As decisões que antes esgotavam você, gritando por atenção, já não têm o mesmo poder. As intermináveis listas de prós e contras que paralisavam suas ações começam a se silenciar. Isso acontece porque uma única verdade passa a governar todas as outras. Isto me aproxima dele ou me afasta dele? Quando essa pergunta se torna a estrela polar da sua jornada, a confusão perde o seu trono. Pensa em quanto tempo das nossas vidas passamos no modo reativo. Reagimos às expectativas dos outros, às pressões da cultura, aos arrependimentos do passado e aos medos do futuro. Sem perceber, permitimos que centenas de pequenas vozes definam a agenda dos nossos dias. Mas a alma humana não foi criada para orbitar 100 sóis diferentes, ela foi projetada para girar em torno de um único e glorioso Sol. Quando Deus se torna a força gravitacional da sua vida, os planetas secundários finalmente encontram as suas órbitas corretas. O trabalho continua a ser importante, mas deixa de ser a sua identidade. Os relacionamentos continuam a ser preciosos, mas já não determinam o seu valor. O dinheiro continua a ser útil, mas não escreve mais o seu futuro. Cada elemento da sua vida regressa ao seu papel original, porque nenhum deles é o seu Deus. Essa clareza também transforma a maneira como você interpreta as portas fechadas. Antes, cada atraso, cada não, parecia um fracasso pessoal. Agora, você pode fazer uma pergunta muito melhor. Senhor, que tipo de proteção, poda ou preparação tu estás a operar em mim através disto? O não de Deus deixa de ser uma sentença final e passa a ser visto como um redirecionamento amoroso. Uma porta fechada pode ser a misericórdia disfarçada, guiando você para longe de algo que teria roubado seu foco nele. Quando Ele é o centro, você para de adorar as portas abertas e passa a adorar o Senhor que, com a sua sabedoria, tanto abre quanto fecha portas. A clareza muda o seu ritmo. Você deixa de correr desesperadamente para acompanhar o ritmo da comparação e começa a caminhar na velocidade da obediência. Você já não persegue 5 objetivos conflitantes. Em vez disso, busca um único propósito que governa todos os outros, agradá-lo em tudo o que pensa, diz e faz. E, paradoxalmente, esse foco singular não torna a sua vida mais estreita, pelo contrário, ele a engrandece. Como um rio que deixa de transbordar em todas as direções e passa a ter as suas margens definidas, a sua força se concentra numa corrente poderosa, capaz de realmente mover as coisas. A clareza redefine o sucesso.
O sucesso já não é medido pelos troféus que os olhos humanos podem ver, mas pelos frutos que só Deus pode enxergar. É a paz que substitui o pânico, a integridade que substitui a imagem, a fidelidade que substitui os lampejos de ambição. Você começa a celebrar as vitórias ocultas que antes eram ignoradas, o momento em que escolheu a honestidade quando a mentira traria lucro, o momento em que escolheu o perdão quando o ressentimento parecia mais fácil, o momento em que escolheu a oração quando a ansiedade exigia controle. Estas não são coisas pequenas. São as marcas de uma vida alinhada com Deus. E, finalmente, a clareza liberta a sua voz. Quando você vive perante a audiência de um único e verdadeiro Deus, não precisa mais de se explicar a toda a gente. Você pode ser gentil sem ser performático, confiante sem um pingo de arrogância, humilde sem desaparecer. O desejo de impressionar os outros dissolve-se e transforma-se num anseio de abençoá-los. Quando o céu já conhece o seu nome, você já não precisa que a sala inteira veja você. Se o seu mundo parece caótico e a sua mente, barulhenta, a resposta não é adicionar mais estratégias. A resposta é escolher um centro forte o suficiente para suportar o peso da sua vida. Entregue esse lugar a Deus e observe como a névoa começa a dissipar-se. Não porque todos os quebra-cabeças foram resolvidos, mas porque a grande imagem da sua vida finalmente reencontrou o seu propósito. Quando ele se torna o centro, você finalmente vê onde cada peça se encaixa, incluindo você mesmo. Irmãos e irmãs, quando Deus se torna a sua fonte, a vida começa a aquietar-se. Aquela ansiedade persistente, aquela preocupação constante sobre de onde virá a ajuda, começa a dissolver-se. Você deixa de olhar para as pessoas como suas provedoras ou para o seu emprego como a sua segurança. Eles são apenas canais, mas a fonte é Ele. E essa mudança de perspectiva altera tudo, porque quando a fonte é inesgotável, você para de viver com o medo da escassez. Desde pequenos, somos treinados para depender de sistemas visíveis. Contamos com o nosso salário, a nossa educação, os nossos contatos, como se fossem poços que nunca secam. Mas quando a vida nos prova o contrário, quando esses poços secam, o pânico instala-se. E esse pânico não é um castigo, é uma revelação. Ele mostra-nos em que ou em quem temos realmente depositado a nossa confiança. E se aquilo em que confiamos pode ser-nos tirado, então, desde o início, nunca foi uma verdadeira fonte. Quando você vive a partir da fonte, você para de lutar desesperadamente pelos resultados. Você ora, você trabalha, você planeia, mas já não entra em pânico. Você reconhece que a bênção não é uma transação que se conquista, mas uma expressão de um relacionamento. O ramo não se esforça para produzir fruto, ele simplesmente permanece conectado à videira e o fruto aparece na sua devida estação. Jesus foi muito claro: sem mim, nada podeis fazer. Ele não quis dizer que somos incapazes de realizar atividades. Ele quis dizer que, sem permanecer nele, não podemos fazer nada de duradouro, nada que tenha peso eterno. Essa perspectiva traz uma dignidade serena aos dias comuns. Você consegue lidar com o sucesso sem se tornar arrogante e enfrentar a perda sem cair em desespero, porque nenhum dos dois define você. Você pode dar livremente, porque já não teme esgotar-se. Você pode descansar enquanto os outros correm, porque a sua fonte não depende de prazos ou da aprovação humana. Deus não está limitado pelo seu cargo, pelo seu título, pelas suas poupanças ou pela sua força. Ele pôde alimentar Elias através de corvos, guiar Israel pelo deserto e pode, certamente, sustentar você através de qualquer escassez que tente intimidar a sua fé. Se esta mensagem está a ressoar no seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam encontrá-la. Quando Deus é a sua fonte, a gratidão substitui a comparação. Você começa a notar a sua provisão de maneiras que antes ignorava, aquela refeição que chegou exatamente quando você precisava, aquela palavra de encorajamento no momento crítico, aquela paz inexplicável no meio da incerteza. Você percebe que o milagre nunca esteve na quantidade, mas na fidelidade e no tempo de Deus. Ele provê o suficiente para nos ensinar a dependência. Ele provê nem um minuto antes, nem um minuto depois do necessário para revelar a sua fidelidade. E essa fidelidade não o torna descuidado, pelo contrário, enche de confiança. Você para de tentar controlar o que nunca esteve sob seu controle.
Você para de implorar por sinais que provem que você está seguro, porque você já sabe quem o está a segurar firmemente. Mesmo que todos os apoios visíveis desapareçam, a sua fonte permanece. E quando essa verdade finalmente se enraiza na sua alma, a vida deixa de ser uma corrida pela sobrevivência e torna-se um ato de adoração. Viver, então, passa a ser um caminhar numa força tranquila. As tempestades ainda podem vir, mas a sua âncora não se move. Você sabe de onde vem a sua provisão e em quem ela se baseia, no Senhor que nunca muda. Quando Deus é a sua fonte, tudo o resto se torna secundário. E, no entanto, de alguma forma, tudo o resto começa a fluir de novo, com paz e propósito. Amados, quando o seu coração finalmente escolhe Deus como o seu objetivo final, tudo o que é desnecessário começa a desprender-se. A competição incessante por atenção, a busca por reconhecimento, o pesado fardo de ter que provar o seu valor, tudo isso começa a perder o controle sobre você. Você percebe que muitas das coisas que antes o esgotavam nunca foram a vontade de Deus, eram apenas o ruído do seu ego a querer ser visto. A verdadeira força começa no momento em que a sua ambição se transforma em devoção. A maioria das pessoas vive a ser puxada para uma dúzia de direções diferentes. Elas querem agradar a Deus, mas também querem agradar a todas as outras pessoas. Esse foco dividido só gera exaustão, não excelência. Mas quando o seu objetivo se resume a uma única coisa, caminhar com ele, você adquire uma força interior que a multitarefa nunca poderá dar. Você começa a viver com uma pureza de motivação. Cada decisão é passada pelo mesmo filtro. Isto glorifica a Deus? De repente, a confusão transforma-se em clareza, porque você já escolheu a sua única e mais importante audiência. O apóstolo Paulo captou isto na perfeição quando disse: "Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo." Esta declaração não é sobre apagar o passado, mas sobre recusar-se a ser distraído por ele. Paulo entendia que um foco disperso enfraquece o destino. Você não pode correr para a frente enquanto olha para os lados. Você não pode perseguir a vontade de Deus enquanto mede os seus passos pelos de outra pessoa. Quando Deus se torna a sua única busca, você finalmente encontra descanso na ação. Você move-se, mas não está agitado. Você esforça-se, mas não luta. Essa mudança capacita-o a libertar-se dos fardos que nunca foi destinado a carregar. Você não precisa de controlar os resultados ou consertar todos à sua volta. A sua única tarefa é caminhar em obediência e deixar que Deus cuide das consequências. A simplicidade na fé não significa preguiça, significa alinhamento. Você já não se ocupa por medo, você age a partir da paz. Você faz menos, mas realiza mais, porque tudo o que agora faz flui do centro correto. Quando Deus é o seu objetivo, o sucesso torna-se algo mais profundo do que o desempenho. Já não se trata de fazer mais, mas de se tornar mais parecido com Ele. A paciência torna-se uma vitória. A integridade torna-se uma recompensa. O amor torna-se uma estratégia. Até mesmo o sofrimento se torna produtivo porque molda a imagem de Cristo. Este foco transforma os momentos banais em lugares sagrados. Lavar a louça, conduzir para o trabalho, ouvir a dor de alguém, estes já não são atos insignificantes. Tornam-se parte da sua adoração porque são feitos com Ele em mente. A simplicidade também devolve a alegria à jornada. Você para de adiar a paz até que as circunstâncias melhorem. Você aprende a desfrutar do processo porque a presença de Deus caminha consigo. A linha de chegada já não o assusta porque a alegria não está no destino final, mas em cada passo dado com Ele. Aquele que vive com Deus como seu objetivo já não teme o fracasso, porque cada revés torna-se um lembrete de que o objetivo não é a perfeição, mas a conexão. Hoje, demasiadas vidas estão cheias de esforço, mas perderam a direção. As pessoas alcançam grandes feitos, mas sentem-se vazias porque confundiram atividade com significado. Mas, no momento em que você faz de Deus o seu objetivo, o significado encontra-o. O ruído desaparece, o caminho estreita-se, mas o seu coração expande-se. E nessa simplicidade sagrada, você descobre que, quanto mais o busca, mais poder flui silenciosamente através de tudo o que você faz.
A vida torna-se mais leve, não porque se tornou mais fácil, mas porque finalmente está alinhada com a eternidade. Quando você começa a ver Deus não apenas como seu Salvador, mas também como seu Mestre, tudo o que antes parecia aleatório começa a fazer sentido. As estações difíceis que você antes evitava começam a revelar o seu propósito. A espera, a desilusão, o silêncio, tudo isto se torna parte de um currículo desenhado por um professor que sabe exatamente que tipo de coração ele está a moldar dentro de você. Na sala de aula dele, nada é desperdiçado, nem mesmo dor. A maioria dos crentes ora por força, mas poucos estão preparados para o treino necessário para a construir. Deus raramente ensina através do conforto, Ele ensina através do contraste. Ele permite que você enfrente a sua fraqueza para que aprenda a depender dele. Ele fala caminhar pela confusão para que reconheça a paz dele. Ele permite a rejeição para lhe mostrar que a sua aceitação é suficiente. Isto não é crueldade, é discipulado. Cada desafio torna-se uma ferramenta nas mãos de um artesão mestre que se recusa a deixá-lo permanecer na superficialidade. Pensa em José, traído pelos irmãos, esquecido na prisão e incompreendido em cada etapa. Para os outros, a sua história parecia uma tragédia. Mas, aos olhos de Deus, era uma preparação. Cada traição treinou-o para liderar com misericórdia. Cada desilusão cultivou a resistência necessária para carregar influência sem arrogância. Quando a promoção finalmente chegou, José não precisou de aprender a ser humilde, a humildade já tinha sido forjada no seu espírito. O sofrimento que antes parecia sem sentido tornou-se sabedoria disfarçada. Quando Deus é o seu mestre, você para de ver as dificuldades como castigo e começa a vê-las como poda. Você percebe que a poda não destrói um ramo, ela direciona-o. Ela remove o que o impediria de dar fruto. Você aprende a deixar de perguntar porquê e passa a perguntar: Senhor, o que estás a formar em mim através disto? Essa única pergunta transforma o sofrimento em crescimento. Transforma o atraso numa estação de preparação em vez de uma prova de que foi esquecido. E quando a lição se torna difícil, a graça torna-se o livro didático. O Espírito Santo é o tutor gentil que se senta ao seu lado, não para o julgar nos seus fracassos, mas para o guiar em direção à maturidade. Ele corrige não para o envergonhar, mas para o alinhar. Os momentos que você pensava serem o silêncio de Deus eram, muitas vezes, ele a sussurrar: continua, eu ainda estou aqui. A disciplina dele não é rejeição, é a prova de um relacionamento. Apenas um mestre que está investido no seu futuro se dá ao trabalho de refinar o seu caráter. Você começa a entender que a sabedoria não é adquirida evitando as tempestades, mas aprendendo a permanecer de pé no meio delas. Cada teste à sua fé torna-se uma oportunidade de experimentar o poder dele em primeira mão. Cada oração não respondida torna-se uma lição sobre confiança. E quando você finalmente se gradua de uma estação para a próxima, percebe que a verdadeira lição nunca foi sobre as circunstâncias, mas sobre o que o seu coração aprendeu a reconhecer, a voz dele. Quando Deus se torna o seu mestre, a vida deixa de parecer um caos e começa a parecer uma dança cuidadosamente orquestrada, onde até os passos em falso servem a um ritmo maior. A mesma dor que antes ameaçava quebrá-lo torna-se agora a própria coisa que o moldou. E um dia, você olhará para trás e verá que cada provação teve um propósito: torná-lo mais sábio, mais gentil, mais forte. E, acima de tudo, torná-lo mais parecido com ele. Existe um silêncio que só Deus pode preencher. Ele manifesta-se quando as pessoas de quem você dependia se afastam, quando o barulho da vida se acalma e quando nenhuma distração parece funcionar. No início, pode sentir-se como abandono. Mas se você permanecer nesse silêncio por tempo suficiente, algo sagrado começa a acontecer. Você começa a perceber uma presença que antes estava demasiado ocupado para notar, a companhia serena do próprio Deus. A solidão é uma das suas dádivas mais incompreendidas. Não é um castigo, é uma preparação. Deus usa a solitude para o separar das suas falsas dependências. Ele remove os apoios para que você possa aprender que a sua presença é suficiente. No deserto, ele ensina-o a parar de procurar a aprovação externa e a começar a receber a afirmação celestial. O vazio que antes o assustava torna-se agora o espaço onde a voz dele se torna clara. Quando todos os outros se afastam, ele aproxima-se. Foi isto que Moisés experimentou.
Durante 40 anos, ele esteve escondido no deserto, longe dos aplausos, longe da multidão. E foi nesse anonimato que Deus lhe falou a partir da sarça ardente. Foi no silêncio que Moisés aprendeu a discernir a voz divina. A lição é simples. Antes de Deus confiar em alguém para liderar publicamente, ele primeiro treina essa pessoa a caminhar com ele em privado. A solitude refina o coração até que você já não precise de ser visto para saber que é conhecido por ele. Para mais reflexões como esta, que o ajudam a encontrar Deus no silêncio, considere se inscrever no nosso canal. Quando Deus caminha consigo, a conversa com Ele torna-se mais real do que as conversas à sua volta. Você dá por si a confidenciar-lhe coisas que antes carregava sozinho. A oração, que antes parecia um ritual, transforma-se num relacionamento. Você para de atuar para o céu e começa a abrir o seu coração ao céu. Você já não apressa os seus momentos de silêncio, você anseia por eles, porque em algum lugar nessa quietude você encontra aquele que nunca o deixa. Essa companhia não apaga a dor da saudade da conexão humana, mas transforma-a. Você começa a amar as pessoas a partir de um lugar de plenitude, não de necessidade. Você pode encorajar sem esperar nada em troca, pode perdoar sem exigir um pedido de desculpas, pode servir sem medo de ser ignorado. Quando a sua alma está preenchida pela presença dele, você para de exigir que os outros preencham um vazio que só ele pode satisfazer. Essa é a liberdade da amizade divina. Há uma paz que só vive na companhia de Deus, uma paz que não depende de barulho, aprovação ou companhia. Você descobre que, mesmo numa casa vazia, nunca está verdadeiramente só. O mesmo Deus que caminhava com Adão na viração do dia caminha hoje consigo através do caos do seu mundo. O mesmo Deus que se sentou ao lado de Elias debaixo de uma giesta, quando ele se sentia invisível, senta-se ao seu lado quando você se sente assim. O seu silêncio não é ausência, é um convite para perceber. Quando Deus caminha consigo, a solidão torna-se uma sala de aula de amor. Você começa a ver as suas impressões digitais em cada momento, um versículo que o conforta na hora certa, uma memória que lhe traz força, uma certeza silenciosa de que está exatamente onde deveria estar. O que antes parecia isolamento transforma-se em intimidade. E quando a companhia dele se torna suficiente, você percebe que nunca esteve à espera que as pessoas o entendessem, esteve sempre à espera de o reconhecer nesse silêncio. Quando o seu coração começa a amar a Deus mais do que a qualquer outra coisa, todos os outros amores encontram o seu devido lugar. Você para de se agarrar às pessoas com medo e começa a amá-las em liberdade. Você já não mede o seu valor por quem fica ou quem vai embora, porque o seu coração está ancorado naquele que nunca muda. É aqui que a alma finalmente se cura da exaustão do amor condicional. O amor de Deus torna-se o ritmo constante que o transporta através de todas as estações. O amor humano, mesmo no seu melhor, pode ser frágil. Ele espera, ele teme, ele pode ferir sem intenção. Mas o amor divino ensina-o a amar sem se perder a si mesmo. Ele ensina-o a dar sem exigir, a perdoar sem esperar um pedido de desculpas e a permanecer gentil mesmo quando é incompreendido. Quando você prova o amor de Deus, entende que o amor nunca foi um contrato de conforto, mas uma aliança de caráter. Não se trata do que você recebe, mas de quem você se torna. Este amor transforma a maneira como você vê os outros. Você começa a reconhecer a imagem de Deus até mesmo naqueles que o magoaram. Você começa a orar por aqueles de quem antes guardava ressentimento. Você para de os rotular pelos seus piores momentos, porque se lembra da paciência que Deus teve com as suas próprias falhas. É isso que o amor divino faz, amolece os lugares duros do seu coração até que a misericórdia se torne o seu instinto e não a sua luta. Você descobre que, quanto mais perto caminha de Deus, mais difícil se torna odiar alguém. Amar a Deus em primeiro lugar não é negligenciar o amor humano, é purificá-lo. Ele remove o desespero e substitui-o por devoção. Você já não ama as pessoas para preencher o seu vazio, você ama-as para refletir a plenitude dele. Quando você para de exigir que os outros sejam o seu tudo, torna-se menos exigente, mais paciente e mais pacífico. Os relacionamentos tornam-se mais leves, mais saudáveis e mais alegres. A pressão desaparece, porque o trono do seu coração já tem um rei. O amor de Deus também protege dos falsos amores aqueles que parecem brilhantes, mas queimam de forma fria.
Você começa a discernir o que é real do que é temporário. Você reconhece que a luxúria pode imitar a afeição, que o controle pode disfarçar-se de proteção e que a lisonja pode simular o cuidado. Mas o amor de Deus expõe as falsificações, não para o envergonhar, mas para o salvar. Ele lembra-lhe que o amor verdadeiro leva à paz, não ao pânico. Ele constrói, não consome. Ele eleva, não controla. Uma vez que você conhece esse tipo de amor, para de se contentar com menos. E é este o amor que torna a obediência possível. Você já não segue a Deus por medo de punição ou por desejo de recompensa. Você segue-o porque o ama. E esse amor muda tudo. Torna o sacrifício doce, o perdão natural e a paciência possível. As tarefas que você antes chamava de fardos tornam-se expressões de amor. Você serve não porque tem de, mas porque quer. É isto que significa tê-lo como seu amado. E quando esse amor governa o seu coração, a vida deixa de ser um ciclo de desilusões. Você já não espera pela pessoa perfeita ou pelo dia perfeito para se sentir completo. Você carrega a completude dentro de si. E cada nascer do sol torna-se um lembrete de que, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você ter sucesso, antes mesmo de chamar o nome dele, você já era amado. Quando Deus se torna o seu amado, você finalmente entende que o amor nunca foi algo que você precisava de encontrar, foi aquele que o encontrou primeiro. Quando tentamos juntar as peças da nossa vida por conta própria, ela parece fragmentada. Os sonhos desfeitos, os relacionamentos que não duraram, as orações que parecem não ter sido respondidas, tudo parece um amontoado de cacos aleatórios, até que Deus entra em cena. Quando Ele se torna o centro, esses fragmentos começam a fazer sentido. O que antes parecia uma confusão começa a revelar-se como uma obra-prima em andamento. Você começa a perceber que nada foi desperdiçado, tudo fazia parte do seu desígnio. Quando Deus não está no centro, até as bênçãos podem tornar-se fardos. Agarramo-nos a elas com tanta força, com medo de as perder, que acabamos por adorar as dádivas que deveriam servir-nos. Mas quando Ele ocupa o seu devido lugar, esse fardo é transferido. Você já não vive para evitar que tudo se parta, você permite que Ele organize o que precisa de ficar e remova o que precisa de ir. De repente, a paz entra. Não porque tudo está consertado, mas porque você finalmente parou de lutar com aquele que sabe exatamente a que lugar pertence cada caco. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isto não significa que todas as coisas são boas. Algumas coisas doem profundamente e algumas estações partem-nos o coração. Mas quando Deus é o centro, até esses pedaços dolorosos são tecidos na tapeçaria da redenção. Ele pode pegar na traição e transformá-la em sabedoria, na perda e transformá-la em compaixão, no atraso e transformá-la em preparação. A mesma mão que permitiu a tempestade é a mão que ancora a sua alma no meio dela. Quando você vive a partir deste centro, já não precisa de entender cada detalhe. A fé substitui a obsessão por respostas. Você para de perguntar porquê e começa a confiar em quem. Você começa a ver que Deus nunca prometeu explicações, Ele prometeu a sua presença. E na sua presença, as perguntas perdem o seu poder. Você aprende que entender tudo não traz paz, confiar nele em tudo, sim. Cada pedaço quebrado da sua história torna-se um altar sobre o qual a glória dele repousa. A dor que antes o amargurava, agora o torna compassivo. Os momentos que antes o fizeram duvidar, agora o tornam humilde. Você para de esconder as suas cicatrizes, porque elas contam a história de um Deus fiel. Cada cicatriz torna-se um testemunho da sua capacidade de reconstruir o que o mundo chamou de irreparável. Os cacos que antes o envergonhavam tornam-se a prova da sua mestria. Quando Deus é o centro, o equilíbrio substitui o caos. Você começa a tomar decisões alinhadas com a eternidade, não com o sentimento temporário. Você escolhe a paz em vez do orgulho, o perdão em vez da vingança, a paciência em vez do pânico. E, pouco a pouco, a imagem da sua vida começa a assemelhar-se a Cristo, não porque você planeou assim, mas porque permitiu que Ele guiasse cada pincelada. Portanto, quando tudo parecer fora de lugar, não se apresse a consertá-lo. Convide Deus para o centro novamente. A mesma palavra que trouxe ordem à criação trará ordem ao seu coração. Ele pegará no que parece aleatório e revelará o padrão que esteve sempre escondido.
Cada caco tem um propósito, cada atraso tem uma direção e cada ferida tem uma redenção à espera de se manifestar. Quando Deus se torna o centro de tudo, nada na sua vida permanece sem significado. No final, tudo o que perseguimos, tudo o que perdemos e tudo o que aprendemos leva-nos a uma única descoberta: Deus era o sentido de tudo desde o início. As coisas que pensávamos que nos completariam nunca foram o alicerce, foram setas para nos guiar de volta à fonte. Quando você finalmente chega àquele lugar onde nada mais o satisfaz, começa a ver com novos olhos. Você entende que a paz nunca foi encontrada nas respostas, mas na presença. Não no controlo, mas na rendição. Quando Deus se torna o seu tudo, você para de viver para os resultados e começa a viver a partir da totalidade. Você já não entra em pânico quando as coisas mudam, porque o seu fundamento não muda. Você para de medir o seu valor pelo que alcança, porque o amor dele já o assegurou. Você para de perseguir o temporário para preencher o eterno. Você aprende o contentamento, que não é ter tudo o que quer, mas perceber que já tem tudo o que importa. É isto que significa entender tudo, ver a vida não através do medo, mas através da fé, não através da escassez, mas através da graça. Você compreende que cada alegria e cada provação foram ferramentas para transformar a sua vida. Você vê que o objetivo de Deus nunca foi apenas tornar a sua vida confortável, mas tornar o seu coração capaz de amá-lo plenamente. Ele não removeu a tempestade, ele tornou-se o seu refúgio. Ele não apagou a dor, ele deu-lhe um propósito. Portanto, quando chegar aquele momento em que tudo o que lhe resta é Deus, não o chame de perda. Chame-o de descoberta. Você encontrou o que todo o coração procura, mesmo que ainda não o saiba. O mundo chama-lhe rendição, mas o céu chama-lhe liberdade. Porque quando você finalmente larga tudo o resto, não fica com nada, fica com aquele que é tudo. E a partir desse momento, a vida começa a fazer sentido. Não porque você entende cada mistério, mas porque caminha com aquele que conhece todos eles. Quando Deus se torna o seu tudo, você já não precisa de um mapa, você encontrou o guia. Você já não precisa de perseguir a luz, você caminha com a luz. Você já não precisa de procurar um significado, você vive dentro dele. E é aí que o coração descansa, a alma respira e tudo o que você alguma vez questionou se torna claro nas mãos dele.